Eu já entrei em local uma vez, no Jabaquara. Tomaram posse os código 3, incêndio em apartamento. Quando eu cheguei, arrombei a porta. O senhor estava dormindo, ele era um porteiro, estava voltando de um trabalho. Sem brincadeira, ele estava deitado no sofá, colocou o feijão para cozinhar. Ele dormiu, a panela do feijão superaqueceu, a panela continuou queimando, queimou o fundo, derreteu, produziu uma fumaça extremamente tóxica do fogão numa panela de pressão com feijão. Ela produz cianeto. Cianeto por causa do feijão. Então, por causa não só do feijão, muitas queimas elas produzem cianeto. Tá. Eu achava que era por causa do feijão. Mas aí quando ela coloca, aí a fumaça ocupou todo o teto. Quando eu entrei, arrombei a porta, entramos com a equipe, eu estava lá. Senhor! Com a máscara, né? Com o capacete. Senhor! Acorda! Aí na hora que ele olhou para mim, desesperado, ó a fumaça onde estava. Já tinha acumulado todo o teto, estava aqui nele. Se eu demorasse mais 1 minuto, ele estava dormindo. Ele ia respirar. Ele ia respirar aquilo, se intoxicar. O que acontece? Quando você entra numa garagem com um carro em funcionamento, a produção da queima, a queima do combustível produz monóxido de carbono, entre outros gases. É um gás extremamente tóxico, onde você tem a entrada e a ligação com a hemoglobina 250 vezes mais rápido do que o oxigênio. Então, quando você tem o monóxido de carbono, ele se liga mais rápido. A pessoa fica com visão duplicada, dor de cabeça repentina, vontade de vomitar. Ela só vai conseguir se salvar se ela sai do ambiente. Porque depois que ela se intoxica, ela não tem como voltar, porque a hemoglobina ela se ligou no monóxido de carbono e não no oxigênio. Putz. Então, quando eu acredito que aconteceu isso com ele, ele entrou no ambiente. Primeira coisa, pegou fogo. A fumaça produziu os gases provenientes e também o monóxido de carbono por causa do tipo de material. Aconteceu comigo no Memorial da América Latina, quando explodiu, eu estava lá dentro com a equipe. Mas ele, naquele momento, conseguiu entrar bravamente, retirar a mulher, bravamente, retirar a filha, bravamente, retirar o cachorro, ou fazer as melhores ações que ele tentou ali. Mas ele foi se intoxicando. Se intoxicou. Aí falou, eu não consigo mais sair, já tenho a visão duplicada, perdi os sentidos, uma dor de cabeça extrema. Ele literalmente apaga. Por quê? Quando você tem o fogo, e eu percebi isso em ocorrência, as pessoas não vão ficar perto do fogo porque é sensitivo. Sim. Você percebe. E a intoxicação? Você vai demorar um tempo para você perceber. Ter consciência que você está se intoxicando. Então, eu normalmente estou vendo que o fogo está em determinado local, não estou enxergando nada, mas eu vou chegar perto do fogo? Não. Ele vai ficar longe e o que eu gostaria que todos fizessem? Pegou fogo? Abaixa. Fica quase rastejando no chão, onde você vai enxergar a porta, porque você conhece sua casa. Você vai respirar melhor, enxergar melhor e ir embora, porque normalmente você está de pé. E aí você quer ficar de pé, respirando e vai se intoxicando cada vez mais. Quanto mais perto do teto você ficar, pior a sua intoxicação. Cara... Que pena, viu? Eu fiquei muito sentido. Eu acho ainda que a cidade do Rio de Janeiro tinha que homenagear esse professor, porque... E foi desesperador. Eu acho. Agora, como você diz, né? Então, é até um bate-papo aqui com instrução. Mesmo se eu não esteja sentindo absolutamente nada, tá pegando fogo naquele ambiente, eu tenho que abaixar, eu tenho que tentar ficar o mais próximo do chão, do chão, respirar melhor e enxergar a saída. Mesmo que eu ainda estou consciente e tudo mais. Lógico. Não é tipo, como você falou, daí não dá tempo. Na hora que eu tentar, eu tô ficando meio zureta, não, já era. Já era. É uma coisa que eu nunca tinha pensado, ó. Porque ela demora, ela vai se ligar. Então, se você respirou um pouco... entrei na garagem de casa com o carro ligado. Você nunca viu os carros desses? Aí o cara entra, ele fica lá dentro e fala assim... Nossa, mas daqui a pouco ele apaga de uma vez, porque ele está se intoxicando ao ponto da hemoglobina. Não tem aversão, Não né? tem, ele não vai perceber. Não é igual, como você falou, igual o fogo, que automaticamente você vai sair. Lembra dos casos dos brasileiros no Chile? Que eles estavam todos dormindo. Isso. Aquecimento. E lá tem os aquecimentos, né, das estruturas da casa. Então, normalmente ele é feito pela parte elétrica, é muito caro, então utilizam-se gás. Então, o gás, ele queima. Quando ele queima, o produto da queima não pode ficar no mesmo ambiente. Você não pode competir no mesmo local com o produto da queima resultante do incêndio. Ou, se você... Esse aquecedor joga por causa da chaminé que está por falta de manutenção, tem um furinho nela, ou ela está caindo para dentro do mesmo ambiente, certo? Ele vai jogar o monóxido de carbono que não tem cheiro, é incolor e você só vai perceber, aliás, nem vai perceber,
você apaga e se ninguém te tirar lá de dentro, você vai acordar lá no céu. Campos do Jordão, eu sei, Campos do Jordão. Acontece muito? Monte Verde, recentemente. Acontece pessoas, muito? porque ele pega uma churrasqueira e coloca lá dentro. Teve um que aconteceu acho que em São Paulo. São Paulo. O cara falou, tô com frio, vou botar uma churrasqueira dentro de casa. E aí ele tá competindo com oxigênio e respirando monóxido de carbono. Vai morrer. Peraí, vamos lá. Agora o negócio tá ficando... Quer dizer, tô lá em Monte Verde com meu amorzinho e tal. E aí, pior de tudo que o cara já vai lá, lareira, já vai tomar um vinhozinho. Mas a lareira não tem problema, porque a lareira... Desde que você perceba que tá... Isso. Entendeu? Mas você tem que perceber isso. Não, mas normalmente a lareira ela foi feita para isso. Você coloca o fogo, o resultado da queima, o sentido ascendente da massa de ar quente, ele vai levar todos os gases resultantes pela chaminé. Não, então, isso que é legal. Ou seja, acendi a lareira, perceba se realmente a fumaça está subindo e indo embora. Isso. Tá subindo tranquilão, pode ficar com seu amorzinho, tomando vinhozinho. Toma um vinho, dá aquela namorada. Namora, dorme ali, que não tem problema. Agora, sentiu que a fumaça está bloqueando... Não vai fazer isso, não deixa. Toma cuidado. E aí, quando ele pega, e tem muitos riscos. Imagine aqui, assim, que nem a mesa. Você já viu aquelas lareiras que estão fazendo agora, que não tem? Eles colocam no meio da sala uma lareira. Que é com gás. Fica aqui assim, gás. Tipo, então, fica aquela chaminha assim. Escuta, e aí? E aí? É a mesma coisa. Se ela tem aqui, ó, não sei se o pessoal tá pegando aqui na mesa. Tipo, tá errado. Não, ela tá queimando. Beleza. Escuta, e o resultado da queima... Tá aí. Tá aqui. Tá dentro da sala. Tá dentro da sala onde você Rapaz! tá. Os caras vocês são malucos. Você vai queimar isso aqui, é só no ambiente externo. Aqueles aquecedores que tem em bar, aqui até em São Paulo. Sim. Ou em Campos do Jordão, que fica Monte Verde. O GLP ali. Isso, ele fica queimando e aí ele queima, aquece o ambiente. Só que, tem uma troca gasosa. Não, e tá no ambiente aberto. Exato. Aí ele pode. Agora, esses queimando, que tem uns que são cenográficos só, né? Ele tem um aquecedor. Mas tem uns que realmente são a gás. A gás, ele tem que ter um local... Uma troca. Ele tem que estar externo. Senão a pessoa não percebe. Não percebe. Ele vai lá, tal, e daqui a pouco desmaiou. Mas por que o cara desmaiou? Porque ele está queimando o oxigênio que ele respira. E, pior, se intoxicando pelo monóxido de carbono que ele não vê. Agora, tem algumas lareiras ecológicas que são incandescentes. Essa pode. Como é que é isso aí? Sabe aquecedor? Você não tem os aquecedores de casa? Os Excelso, infelizmente. O aquecedor, você fala... De tomada. De tomada. Aqueles que você com resistência. Liga, com resistência. Tá. Aquele com resistência ou a óleo, eles aquecem por caloria joule. Quer dizer, ele liga na tomada, ele aquece o ar porque aquela resistência não queima oxigênio. Ela aquece o ambiente. Boa. E aí você pode ficar ali. A única coisa, toma cuidado para você não deixar uma toalha perto, o cobertor perto. Porque vai ficar bem quente aquilo ali. Vai ficar muito quente e ele pode... por ali pela propagação do calor. Da indução do calor, passar o calor A condução ela passa, ou se não a irradiação. Sim. Pode estar encostado com algum objeto ou irradia. Na hora que irradiar, encostou, pegou fogo. Eu acho que aconteceu isso, infelizmente, com os Excelso. Que meus amigos do bombeiro que foram atender a ocorrência, para que tinha um aquecedor ligado na tomada, totalmente incendiado. Possivelmente nesse dia estava muito quente. Ligou na tomada. Quem foi esse? O Zé Celso. Zé Celso? Aquele ator, produtor de teatro de São Paulo. Sei. E ele já tinha uma idade mais avançada. Que era, não sei se era o curador ali do teatro ali. Uma pessoa muito querida, todo mundo ficou chateado. Meus amigos do Corpo de Bombeiros falaram, puxa, que pena. Acabou, infelizmente, acontecendo, eles acham que aconteceu isso. Eu não vi o resultado da perícia, que já deve ter dado o resultado da perícia, mas eu acredito nesse tipo de incêndio. Dias muito frios, ele ligou o aquecedor, normal, aquele aquecedor ficou quentinho, gostoso, mas se ele coloca algum objeto próximo ou se a fiação elétrica na casa não tem uma revisão por mais de 10 anos, o que acontece? Pega uma cafeteira Nespresso, você consegue ligar aqueles 3... Desculpa Nespresso, mas enfim, aí a cafeteira Expresso. Em outro lugar, você vai falar que... Se você pegar a tomada da cafeteira Expresso, ela é mais grossa. O macho, que é para 20 amperes. Não, 20 amperes. Você não encaixa, né? É isso aí. Não vou fazer esse sinal aqui, não vou fazer. Que é o macho. Que aí tem de 10 amperes, que é normalmente o tradicional, e o 20 amperes é mais grosso. É mais grosso, aí você não consegue. Aí o cara vai lá e pega um adaptador, um Benjamin, pau. Tudo bem, ele vai ligar, ela vai funcionar, mas ela vai... aquecer a fiação, ela não foi feita para isso. Aí o seu fator sensitivo
de olfativo. Vai começar a sentir o cheiro. Opa, cheiro de queimado, desliga. Desliga. Mas talvez ele não percebeu. Então, revisão, chama um eletricista, chama um engenheiro eletricista, troca a fiação. Porque Isso. uma cafeteira dessa, ela vai precisar de um fio de 4 milímetros. E às vezes você tem lá um de 1,5, que a sua avó colocou lá, sei lá eu, quanto tempo. Com certeza. Então... Você só vê 4 milímetros para o chuveiro. Chuveiro, micro-ondas e geladeira. Quando fizeram a projeção? Quando fizeram na época. Porque às vezes nem isso tem, às vezes é só chuveiro. Então, eu vejo que a gente tem uma falha nesse sentido. E aí, quando você fala do auto de vistoria, exatamente para um cara, fala assim, vem cá, se você fizer direito, ele vai pegar um engenheiro, ele vai dar um auto de responsabilidade técnica para você. Aí ele vai lá, dá o auto de responsabilidade técnica. Pô, não vai falar pro cara, me dá só o papel. Vai checar lá, meu irmão, eu tô te pagando. Sim. Pode ir lá ver lá, não quero saber não. Entra lá, olha todas as tomadas para mim, vê lá onde tá ligado. Você não fez um laudo? Então não é só para inglês ver, é para você cobrar, pô. Por isso que a gente fala, cara, laudo dos bombeiros é para proteger a sua vida. Sua vida, seu negócio, então seu patrimônio. Você liga um equipamento e deixa lá, você vai dormir. Puxa, se produz, por exemplo, uma queima e você está dormindo, é a mesma coisa. Ixi, eu tenho uma paura. Enfim. Então... Mas acho que eu sou meio ponto fora da curva. Eu saio de casa, não deixo nada ligado que tenha algum tipo de resistência. Eu pensei que só eu fazia isso também. Eu vou viajar, hoje de manhã, disjuntor, eu abaixo o disjuntor quando eu vou viajar. Acabei de sair de casa, tem a televisão do quarto, eu fui lá e puxei a TV a cabo, a televisão, eu tiro da tomada e vou embora, para não ficar uma luzinha assim. Não, eu tenho umas pauras, cara. Tem gente que vai embora com o carregador e deixa o carregador na tomada. Eu não consigo, cara. Eu já peguei incêndios, né? Então, por exemplo, por causa dessas partes elétricas. Pô, uma vez era uma residência, foi aqui no Bom Retiro, pertinho. Era uma residência, era humilde. Aí a pessoa com certeza saiu correndo, aí na hora que a gente entrou, arrombou a porta, não tinha ninguém. O que tinha em cima da cama? O ferro de passar roupa, totalmente derretido, só o fio ligado na tomada e a carcaça do ferro que pegou fogo no colchão. Então, pô, tem que ficar esperto, Ricardo. E aí, nós estamos falando de um ferro que é alta resistência e gerando calor ainda. Então, tem que tomar cuidado, né? Mas é difícil. Agora, você falou algumas coisas das partes sensitivas. Você passou pela TAM, falou que eu percebi. Você sabe que a gente pode se ligar em algumas coisas que talvez a gente não tenha a mesma capacidade dos animais. Você acha que pode rolar? Não, o animal pode perceber. Então, por exemplo, você sabe por comportamento do passarinho, do gato, do cachorro. Eles percebem antes, porque ele consegue ouvir antes, ele cheira antes, ele corre antes. Opa, o pássaro voando, aquela lá que você falou do Líbano, da explosão lá em Beirute. Os pássaros antes deram... Então, na hora que ele percebeu, já estavam... Enquanto isso... Terremoto acontece muito isso, né? Normalmente catástrofes naturais, os bichos percebem antes, né? Por quê? Porque nós não temos a mesma capacidade. O cão, por exemplo, um labrador, 2.000 vezes o sensor olfativo do homem. Então, se você entrar aqui e ele sentir um cheiro, ele vai sentir antes que você. Ele vai sentir o cheiro da pólvora, da combustão. Então, legal você falar isso. Vocês trabalham com cachorros também? Principalmente para salvar... Para salvamento. Como é que funciona isso aí? Primeiro escolhe os cachorros, aquilo é uma diversão para ele, como é que é? É uma diversão. Eles escolhem na ninhada. Eles vão na ninhada, fazem uns testes na ninhada, já pega o cachorro que é virado no giraia. Ele já pega o cachorro já totalmente assim... Que gosta da coisa. Já sabe, e pega, e é verdade. E quando você faz isso, ele é super inteligente, ele vai ser treinado, condicionamento mental, físico, daquilo que ele vai fazer a vida inteira. O cachorro, ele não sabe que dia que ele vai trabalhar ou que ele vai brincar. Ele está de plantão com o amigo dele, com o melhor amigão dele, está atrás da bolinha, né? Vou esconder a bolinha aqui e tal. Então, o treinamento é com isso. Mas vocês colocam... Não coloca nenhuma substância. Já colocaram, e você tem as substâncias, por exemplo, de odores sintéticos, e também os bombeiros já foram e ainda vão em maternidades, às vezes pegam partes do cordão umbilical para que a gente possa fazer o odor para poder localizar. Cadavérico. Não só cadavérico, mas odor de ser humano. Biológico, às vezes sangue. Urina, sangue. Então você precisa colocar lá dentro para que ele possa localizar a bolinha dele, mas ele está localizando uma pessoa. E ainda bem que a gente tem esses cães. E aí, quando eles acham... Aí ele late, ele faz de acordo com cada treinamento, ele senta.
ele late pro dono, para que o dono possa dar a recompensa dele, que normalmente ele tá com a bolinha dele. Então joga pro pastor belga de Malinois, o labrador, que a gente tem lá no Corpo de Bombeiros, exatamente para que ele possa localizar. E olha, eu já vi esses cães trabalhando muitas vezes. Eles são fantásticos, porque eles vão identificar o local exato onde alguém está soterrado, embaixo do escombro. Ou embaixo de escombro, localizam. Então, os treinamentos são feitos em locais desse jeito lá na escola de bombeiros, em algumas edificações que às vezes vão demolir. Então, a gente pede para que os cães possam ir lá para a gente romper algumas barreiras, esconder as bolinhas, os prêmios deles nesses locais, para que eles possam fazer isso. Ah, vocês treinam ele em lugares que vão demolir. Onde vão demolir. Aí, antes de demolir, joga alguma coisa dele. Aí, aí agora, vai lá. Vamos lá, vamos fazer. Aí ele, opa, achei minha bolinha. Se eu te contar uma, quando a gente era mais novo, né, 99, então a gente fazia uns treinamentos muito básicos, né? Então, imagina que você chega num local, terreno limpo, o que tem ali? Nada. Aí tem uma máquina. Que capitão? A gente era tudo tenente, né? O que esse capitão vai fazer? Caramba, a máquina tá lá, daqui a pouco ele vem, a máquina retroescavadeira cava um buraco. Imaginei que era uma retroescavadeira. Quando você falou aí uma ele máquina... cava um buraco, aí eu tô vendo ali uma caixa. E, cara, o que esse cara vai dar? Não acredito. Putz, será? Será? Bom, aí eu só sei que cavava um buraco. Eu já tô imaginando. Colocava... Eu fui dentro de uma caixa dessa, né? Quando o Palmeiras ganhou a Libertadores, a gente saiu com a máscara do Mr. M, né? tá brincando em 99. Aí falou assim, ó, esconderam... Então, a gente escondia, uma equipe ficava lá no canto, e aí fazia um caixão, literalmente um buraco na terra, colocava, era bem seguro, pô, era uma caixa... Né, mas vocês seguro. Entravam dentro da caixa e era soterrado. A caixa, e lógico, a gente tinha um rádio e tinha também um ar comprimido lá dentro. A gente ia bombando um pouquinho de ar e tal, mas a gente estava completamente à mercê da outra equipe que ia localizar a gente. E com o cão, com os equipamentos, são geofones, que onde você coloca, se você faz isso aqui, ó, ele consegue captar. Isso aqui, ó. Ele consegue captar. Então ele consegue captar um cara tossindo, um pedido de socorro facinho. E aí, qual que era a graça da brincadeira? Coronel Renzi, meu irmão comandante, fala sério. Então ele enterrava a gente lá, mas era para treinar. Então a gente ficava enterrado, e aí vinha o trator, jogava a terra em cima, passava de novo o trator, tava lisinho. Onde tá? Vai, acha os amiguinhos. 5 minutos, se vira aí. Acha os amiguinhos. Aí, exatamente. E aí colocava os geofones, acertando. Opa, tá aqui, achei. Cavava e achava. E com o cão? O cão vinha aqui, pronto. Então, muito mais rápido. Muito mais rápido que a tecnologia. Por causa da percepção.